Certo, pessoal, algumas pessoas realmente têm dificuldade para começar a treinar. Então, eu tenho experiência de muito tempo e isso não é nenhuma forma de arrogância, eu simplesmente tenho. O que eu vou fazer? Estou só relatando isso. Então, eu aprendi muitas coisas e eu vou deixar aqui 10 dicas para você que às vezes, puxa, não estou conseguindo começar a treinar, porque virar essa chave é muito difícil. Porque você quebra uma homeostase, então o seu corpo vem ali tranquilo, daqui a pouco tem que acontecer um monte de coisa e dor e eu preciso ter disposição, então vamos lá. Clica no gostei, se inscreva no canal, comente qualquer coisa aqui só para dar engajamento, obrigado para todo mundo que faz isso, todos os vídeos. E vamos lá, sem esquecer de ativar o sininho. Número 10. Pessoal, cafeína. Então eu vou deixar essa dica aqui inicial, porque é uma dica muito prática. Deixa uma cafeína aí no jeito, tá? Pode ser café, Leandrão, cafezinho coadinho, delicioso, não tem problema nenhum. O importante é você ter uma cafeína disponível para quando você precisar de uma disposição, coloca um pouquinho, mas é um pouquinho, tá? Não precisa exagerar, ou meter bala na cafeína, isso aí vai te dar colateral, não vai ser legal. Então assim, você que não é acostumado a tomar café, 50, 100 miligramas. Você que já toma um cafezão bacana várias vezes no dia, vai lá, toma lá uns 200 mg mais ou menos, é uma quantidade excelente. E aí você vai ter mais disposição, dali meia hora, 40 minutos, vai treinar e isso te ajuda a iniciar os treinos, para que você crie o hábito, mas não vá ficar dependente da cafeína. Dica número 9. Tem alguns alunos que entram muito nesse cenário. Comecei a treinar, mas havia uma viagem, então não vou viajar. Não, vai viajar, pô. Não, mas aí vai atrapalhar tudo, agora que eu estou engrenando. Galera, sempre tenta procurar um meio termo. Não vai pro excesso. Porque se você trocar uma vida que você viaja, come fora, né, delícia de vida, por uma vida que você vai ter que pegar em ferro todo dia, comer comida sem sal, ficar em casa no final de semana, você não vai querer essa, ninguém quer essa vida. Tá bom, um ou outro quer, e eles são chamados bodybuilders, e eles dão tudo de si. Mas normalmente uma pessoa que não vive disso não vai querer essa vida. Então, qual que é a minha sugestão? Começou a treinar, apareceu uma viagem, vai fazer a tua viagem, mas lá faz 1 hora de caminhada todo dia. Assim, você mantém um gasto energético, você evita um rebote se você estiver numa dieta de perda de peso, você mantém um condicionamento, você curte o lugar. Poxa, fui viajar numa praia, fazer 1 horinha de caminhada acelerada, é uma delícia. Então você não quebra esse hábito, entende? Então curta a sua vida, mas faz um meio termo. Nem desregra total e também não deixa de ir. Vai lá, não vou procurar academia, porque vamos combinar. Hoje tem os aplicativos e tal, mas é um negócio chato, tem que ir atrás de academia, aí você fica negociando o valor, você fala, pô, eu pago R$100 lá, o cara quer me cobrar 20 a diária. Então, pelo menos faz 1 hora de aeróbico por dia. Se você tiver afim, com intensidade, corridinha, se puder, se não, uma caminhadinha. Número 8, visualiza. Tá? Isso não é autoajuda, nem nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, realmente pense como você vai estar em 1 ano para frente. Qual que é o fator que mais motiva? Resultado. Não vem com essa aí de o mundo é verde, o oxigênio é puro. O que motiva, sem ser polido, rasgando o verbo, é o resultado. Então, imagine, não é a única coisa, pelo amor de Deus. Mas, e se imagine daqui 1 ano, daqui 1 ano eu vou ter perdido tantos quilos, eu vou estar com tanto de braço, mesmo que seja irrisório, mas se prenda nisso. Então, quando vem aquela dificuldade, você fala, pô, mas daqui 1 ano eu vou estar legal, só que depende de hoje. Depende de hoje. Se eu não fizer hoje, daqui 1 ano eu vou estar pior ou igual. Número 7. Faça o que você goste. Então, dificuldade que eu vejo do pessoal tendo para treinar é porque às vezes não gosta. Não tem nada de errado não gostar. Só que se você quer ter um corpo com massa muscular e pouca gordura num nível mais avantajado, você vai ter que treinar musculação. Então, qual que é a minha orientação? Faz a musculação 3 vezes por semana e procura uma outra atividade que você goste. Quando você estiver fazendo a musculação, se você, sei lá, não gostar de fazer levantamento de terra, não faz. Pô, Leandro, mas que dica é essa? Você está falando para tirar um exercício essencial, um agachamento livre, se eu não gostar? É melhor o feito do que o bem feito. Para quem não tem nada, metade ao dobro. Para de ser grotesco, porque isso aí, o que diferencia a gente dos animais é que a gente pensa com amplitude. Eu sei, nem todos, mas eu te convido a isso. Então faz o que você gosta. Eu gosto de treinar membro inferior só nas máquinas. Extensora, flexora, adutora, abdutora. Faz lá.
Só que com o tempo, quando isso virar um hábito e você estiver tranquilo, daqui a alguns meses você fala, eu vou fazer um agachamento agora, ou um leg press. E aí você vem colocando e vem tornando o seu treino ideal. E é por isso que o número 6 é, comece a treinar, mas se for muita mudança para você, não começa fazendo dieta. Porque senão, de novo, você vai trocar uma vida por outra vida. E essa vida aqui, aparentemente, ela é mais custosa porque o resultado demora para vir. Então você primeiro coloca para depois sacar. Aí o cara fica colocando ficha e fala, pô, mas estou colocando aqui 3 meses, não está valendo a pena. Vai valer, só que ele não vê isso. Então, se você começa um treinamento e continua comendo ali do jeito que você come, ô minha amiguinha Floquinhas, vem cá. Muito bem. Então, para você, Floquinhas, que vai começar a fazer uma treinadinha, dar aquela passeada boa, deu uma animada, né? Não começa fazendo dieta, não. Só assim, vamos não exagerar. Pô, toma Coca-Cola, troca pela zero, entendeu? Coisa assim. Mas, o almoço eu comia hambúrguer, agora eu vou comer arroz e feijão, mas arroz branco mesmo, uma carne mais gordinha. Isso é até legal, porque no começo, se você come mais calorias, você recupera mais rápido e tem uma adaptação crônica funcional do exercício físico mais eficiente. Então, é uma sugestão, tá? Você pode já começar fazendo dieta. O que eu estou tentando é te apresentar alguns modelos que talvez não pensados e atenderia você. E aí depois, daqui 2, 3 meses, você já vai ver um resultado, porque qualquer coisa que você fizer vai dar resultado, não quer dizer que vai dar o melhor, mas vai dar algum resultado. Aí você fala, poxa, agora me animei, tá valendo a pena. Aí você começa a fazer uma dieta. Número 5, foque no básico. Então, para de inventar moda, para de falar, agora eu vou treinar 2 horas por dia, eu vou fazer esses exercícios aqui que eu vi na internet que são muito bons, pirueta, esse aqui é o bicho piruleta, um menino que, né, quem conhece o meme sabe. Então, para de inventar, simplesmente faz o básico. Isso tanto de dieta, quanto de treinamento, quanto qualquer coisa. Se você não tem conhecimento, se você não está engatado nessa área, faz o mais básico possível. Já vai dar resultado, minimiza a chance de erro. Número 4, se comprometa a ir mais vezes na semana e menos tempo. Então tem gente que acha muito desgastante, poxa, fazer um treino muito longo e tal. Então tenta ir 5, 6 vezes na semana e faz treinos mais curtinhos, 35, 40 minutos, existe a possibilidade. Mas, Leandrão, dica porcaria, porque para mim é o contrário. Pois então tá. Número 3, se comprometa a ir menos vezes na semana e mais tempo em cada dia. Então vamos dizer que eu tenho aqui 5 horas semanais, eu posso dividir isso em 3 ou em 6 dias. Veja o que fica mais interessante para você. Na minha experiência pessoal, isso é bem dividido mesmo. Então tem alunos que preferem ir menos vezes, sabe? Não, eu já saio de casa 3 vezes na semana, eu fico lá mais tempo, não tem, meu problema é sair de casa, é ir. Já tem gente que fala, poxa, meu problema é chegar lá, um treino gigante, cara, né? Então eu vou mais vezes. Veja qual é que é o seu e se fixe no que seja mais sustentável para ti. Número 2, se planeje. Galera, tudo a gente precisa se planejar. Então, o que eu vejo assim acontecendo, por exemplo, em trabalho? Tudo bem que temos um ou outro vagabundo também, mas também é o último estágio da vagabundice. Mas você normalmente chega no horário no seu trabalho, claro, um percalço pode acontecer, isso é normal, mas eu digo, regularmente você chega no horário no seu trabalho e vai embora. Pô, Leandrão, mas aí eu fiquei resfriado, você foi trabalhar. Mas aí a cachaçada daquela boa mesmo, no outro dia, não, mas tem que trabalhar, senão o cara me manda embora. Se você tratar assim a sua rotina de treinamento, eu vou lá e não importa o que aconteça, amanhã eu vou treinar. Então, se você realmente der importância para isso, você vai conseguir. Então, o número 2 é não dê desculpas, realmente faça acontecer, faça como se valesse a sua vida, até porque a sua vida está em jogo. E o número 1 é um planejamento para isso acontecer. Então, o que eu deixo de sugestão? É uma sugestão mesmo, tá? Eu gosto de fazer isso. Nos domingos, eu gosto dos domingos, tá? Dá aquela sensação que é o último dia da semana, apesar de ser o primeiro. Mas domingo à noite, que é broxado por si só, pega o seu celular, abre um bloco de notas, alguma coisa assim. Olha que tá voando de pelo aqui, Floquinhas. O que deu aqui? Tem que tomar um suplementinho da Oficial Farm, hein, minha garotinha? Pra segurar esse pelinho. Então,
Pega o domingo à noite e planeja. Fala, poxa, segunda é das 8 às 6 no trabalho, aí eu vou sair, vou pegar um pouquinho de trânsito e tal, vou chegar às 7, já vou deixar minha comida pronta, como, dá uma horinha, eu não vou tomar banho, porque se eu tomar banho eu vou relaxar e não vou querer ir. Então dá uma planejada na segunda, na terça-feira não dá para treinar. É banco, é não sei o que, não vai dar. Nem se compromete, faz o básico, lembra? E aí você vai, com o tempo, se adaptando. E quando isso passar, normalmente são 3 barreiras, tá, pessoal? 1, 3 e 6 meses. No primeiro mês desiste muita gente, no terceiro mês desiste outra parte, 6 meses desiste outra parte. Normalmente quem passa de 6 meses continua muito bem engatado nessa área. Então vença os 6 meses. E agora como é que eu faço para montar um treinamento então? Pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês de um treinamento, né, de 4 vezes por semana, mas tem de 4, tem de 3, tem de 5, tem do jeito que você quiser. Mas se você quiser de 4, dá uma clicadinha aqui.